Hoje nós vamos continuar, né, a correção da avaliação diagnóstica. E na aula passada nós paramos na questão 6, né? Fizemos até a questão 6 e hoje nós vamos continuar da 7 em diante. Questão 7, ela requer que, né, o aluno possa reconhecer e expressar frações, né, expressas em diferentes formas e suportes. Essa é a habilidade aí que a questão queria, né, que vocês tivessem e tal. A turma do terceiro ano do Amélia conseguiu aí um acerto, né, nessa habilidade aí de em torno de 54%. Então, é ainda um fator preocupante, né? Era para ser um valor um pouco maior, mas tudo bem. Vamos tentar entender o que foi que aconteceu aqui e o que é que eles estão pedindo aí. De fato, a questão não é tão simples quanto parece. Diz o seguinte: David usa 1/6 do dia para realizar atividades, né, de estudo domiciliar, enquanto Roger, seu colega, dedica 3/2 de vezes maior para essas atividades. Quanto tempo por dia, em horas, Roger utiliza para o estudo domiciliar? Então vamos lá, com calma aqui, né? O David, ele gasta aí, né, ele usa 1/6 do dia aí para as atividades, beleza? Enquanto que o Roger, né, segundo o texto, usa 3/2 vezes maior. O que significa essa quantidade vezes maior? É uma multiplicação que você tem que fazer, né? Quando eu digo que tenho 3 vezes mais alguma coisa, é 3 vezes essa coisa, certo? Quando eu tenho 3/2 vezes mais essa coisa, é 3/2 vezes essa coisa. Então, se o Roger gasta 3/2, então você vai pegar 3/2 e multiplicar por 1/6, beleza? E aí, ok, o que você vai fazer agora? Vai fazer aqui, ó, 3 vezes 1, né? Dá 3 e 2 vezes 6 dá 12. Então, isso aqui vai ficar, se você fizer, vai dar 1/4, beleza? 1/4 do dia, né? Só que a pergunta aqui, ó, é em horas. Mas é claro, eu acho que todo mundo sabe que um dia tem 24 horas. Então você vai ter que calcular 1/4 de 24 horas. E 1/4 de 24 horas é você pegar 24 horas e dividir por 4. 24 horas dividido por 4 dá 6. Então, o Roger vai gastar aí 6 horas, né, para poder aí fazer suas atividades domiciliares. Então a alternativa correta é letra B. Algumas outras saídas que você poderia ter, né? 3/2, né? Não é um número qualquer também não. 3/2 é a mesma coisa que 1,5. Certo? Você multiplicar um número por 1,5, certo? É você fazer o quê? É você pegar o número e a sua metade. Por exemplo, R$1.000 vezes 1,5. É o quê? É o 1.000 mais a sua metade. Então, se o David gastava 1/6 do dia, 1/6 do dia, se você fizer, dá quantas horas? 24 por 6, que dá 4 horas. Então, o Roger, ele vai gastar quem? 4 horas, tem 40, 4 horas, mais a metade de 4, que é 6, beleza? Então, aprendam isso. Multiplicar por 1,5 é a mesma coisa que você pegar o valor e adicionar a sua metade. É a mesma coisa. Foi. Próxima questão diz o seguinte, né? Essa questão aqui já vou adiantando para vocês. Na minha opinião, ela está nula, certo? Não era para estar aí na avaliação dessa forma. E eu vou comentar e vou explicar por quê, certo? Então vamos aqui. Segundo dados da FUNSEMI, né, o açude de Oroz armazenava, no fim de janeiro de 2020, cerca de 95.640.000 metros cúbicos de água. Ou seja, aproximadamente 1/20
de sua capacidade total. Quantos metros cúbicos de água, portanto, o açude teria que receber, olha aqui, ó, para atingir 1/4 de sua capacidade total? Ok. O que é que vamos pensar aqui? Se você dividir a capacidade total do açude Oroz em 20 partes iguais, né? Conforme meu desenho aqui, observe meu desenho. Meu desenho é um retângulo dividido em 20 partes iguais, beleza? Então quer dizer que uma parte dessa aqui, né? É o que? É 1/20 do açude. E uma parte dessa daí corresponde a 95.640.000 metros cúbicos de água. Uma parte apenas. Isso quer dizer que o açude ele está com essa parte aqui, ó, preenchida. É isso que está dizendo. É isso que está dizendo o texto. O açude está com essa capacidade, então ele está preenchido só com um retângulozinho desse. Aí a pergunta dele é, né? Olha a pergunta dele. Quantos metros cúbicos de água ainda falta para receber e atingir 1/4? Se você notar bem aqui, ó, essa parte verde aqui corresponde a 1/4 do total, né? E quanto é que falta para completar aqui 1/4? Falta 4 partes dessa, ó. Se eu encher 4 partes dessa daqui, que é justamente o que eu desci aqui, né? Eu chego a 1/4 da sua capacidade total. Ou seja, eu preciso fazer 4 vezes esse valor de 95.640.000, certo? E aí, se você fizer essa multiplicação, você vai encontrar 382.560.000. Certo? Se você procurar essa alternativa aí no texto, não se encontra, né? Não tem. Tem uma bem parecida aqui que é na letra D, só que está faltando um 0. Né? Então, e aí? Mais o gabarito, segundo o gabarito lá, diz que é a letra A. E para ser a letra A, né? Qual é a interpretação aqui? É que você tem que adicionar 5 partes dessas aqui para chegar a 1/4. E isso não é o que está dizendo no texto, pelo menos. Beleza? E é isso. Vamos lá. Então, questão 9. Marivaldo ganha R$ 130 vendendo 30 coxinhas e 20 empadas. Percebeu que se vendesse as mesmas quantidades de coxinhas e empadas, mas com preços trocados, ele ganharia R$ 120. Sendo assim, por quanto Marivaldo vende uma coxinha? Bom, essa questão requer que você saiba pegar um problema, né? Formular um problema e modelar através das equações do primeiro grau. No caso aí, você vai trabalhar com o sistema de equações do primeiro grau. 42% do pessoal aí não conseguiu desenrolar, né, essa habilidade. Na verdade, conseguiu, né? Foi o restante que não. 58% que não conseguiu. Então vamos lá, vamos tentar interpretar aqui. Eu preparei 2 tabelas para a gente entender o que ele está dizendo. A primeira situação está dizendo o seguinte, ó. Se eu tiver 30 coxinhas, se eu vender 30 coxinhas e 20 empadas, né? O Marivaldo ele consegue aí R$ 130. Eu vou chamar de X o valor de uma coxinha e Y o valor de uma empada. Então a receita vendendo 30 coxinhas, né? Vai ser 30x. E a receita vendendo aí 20 empadas vai ser 20y, né? Porque basta pegar a quantidade que eu vendi vezes o preço unitário, que vai dar justamente aí a receita.
Ok, e juntando essas receitas aqui, da venda da coxinha com a venda da empada, tem que dar 130. Outra situação, ele diz que é o seguinte: se eu trocar, né, o valor, colocar o valor da coxinha para o valor da empada, então onde era X, né, eu vou jogar para cá, certo? E vice-versa, né? Aqui que era Y, eu joguei para cá. Fiz assim, né? Fazendo isso aí, se você trocar o valor da coxinha pelo valor da empada, você vai ter uma receita de 30Y para 30 empadas vendidas, desculpa, para 30 coxinhas vendidas, e vai ter uma receita de 20X para 20 empadas vendidas. E somando essas receitas tem que dar 120 segundo o texto, certo? Como é que você traduz essa situação aí para um sistema de equações, né? Da primeira tabela você pode tirar que 30x mais 20y dá igual a 130. Né? Justamente aqui, ó. Somando esses dois caras aqui. Tem que dar o 130. Outra equação que você pode tirar é somando aqui o 30y com 20x e dando 120. Então você consegue aqui um sistema de equações com duas variáveis, né? E, claro, duas equações. E quando você tem uma situação dessa, dá para a gente resolver, né? É o velho problema clássico da resolução de problemas aí de sistema de equações com duas variáveis. Perceba que todas as parcelas aqui das equações tem zero, né? Das duas equações. Então, para o sistema ficar mais simples, mais visível, mais bonitinho, nós podemos dividir tudo aí por 10, que não gera nenhum problema. Então, dividindo todo mundo aí por 10, você chega a um sistema equivalente, né? Um pouco mais enxuto de conta, que vai dar o mesmo resultado aí quando você for resolver. A pergunta da questão é por quanto o Marivaldo vende uma coxinha, certo? O valor da coxinha eu atribuí aqui e disse que era X. Então, nosso problema maior aqui é descobrir o valor de X, certo? Quando você tem um sistema de equações e você quer descobrir, por exemplo, o X, né, uma variável, o que você tem que fazer? Você usa o método da adição, que é você somar as duas equações, né? Só que antes de somar, você tem que fazer uma pequena alteração para poder cancelar uma variável. Como eu quero achar o X, eu vou tentar cancelar aqui, quando eu somar, o Y. Quando eu somar essa parte com essa, eu quero que dê 0. Do jeito que está aqui, não é possível, porque dá 5. Né? Se eu somar 3y com 2y, dá 5. Então eu tenho que alterar essas duas equações para poder, quando eu somar as variáveis que dependem de y, e dar 0. Né? Como é que você consegue isso? Qual é a alteração certeira para tudo? Basta você observar o coeficiente do termo que você quer eliminar. Eu quero eliminar o y, então observe o 2 aqui e observe o 3. O que você vai fazer? Você leva esses coeficientes multiplicando as equações. Então esse 2 aí, ele vai passar multiplicando a equação de baixo e o 3 vai passar multiplicando a equação de cima. Você multiplica cruzado aqui, ó. Com um detalhe especial, né, que já apareceu aí. Um desses coeficientes fica negativo para poder você somar, né, e dar 0, certo? Qual é a vantagem de fazer isso? Observem. Qual é a vantagem de ter feito isso? O que é que vai acontecer? Vamos multiplicar aqui, ó. Esse 3 aqui, em vez desse menos 3 daqui, eu vou logo adiantar aqui, vai dar o menos 9. Vai dar o menos 9x, certo? O 2 vezes o menos 3 vai dar o menos 6y. O 2 aqui, o 13 vezes menos 3 vai dar menos 39. Tá aqui. Ou seja, você multiplica toda a primeira equação, né, pelo coeficiente aqui do de baixo que eu levei, que é o 3. E embaixo você faz a mesma coisa, só que multiplicando tudo por 2. Né?
vai multiplicar tudo por 2. Então, você vai pegar o 2 aqui vezes o 2, que dá o 4x. Você vai pegar o 3y vezes o 2, que dá o 6y. E você vai pegar o 12 vezes 2, que dá o 24. Então, você faz essas multiplicações aí. Foi o que aconteceu, né? Qual a vantagem mesmo? Ó, observe aqui, ó. Quando eu fiz essa estratégia aí, apareceu um termo, né? Dois termos, na verdade, opostos. Então, quando eu somar essas duas equações aqui, o que vai acontecer? Vamos lá. Esse menos 9x com 4x, se eu somar, vai dar o quê? Vai dar menos 5x, né? Esse menos 6y com esse 6y, você cancela, porque vai dar zero, né? Aí, igual, menos 39 mais 24, né? Dá menos 15. E aí pronto, basicamente terminamos o problema, porque é só resolver isso aqui, né? Pega esse menos 5 e passa dividindo aqui por menos 15. Então fica menos 15 dividido por menos 5. Que dá o quê? Dá 3. Né? Então o preço aí da coxinha é 3. Então aqui requer que você saiba fazer aí, resolver sistema de equações do primeiro grau, né? É de extrema importância que você saiba fazer uma resolução de um problema desse, né? Vamos lá. Agora uma questão mais tranquila. Os cientistas usam modelos matemáticos para estudar como uma doença causada por vírus se espalha em uma população, né? Usando dados sobre contágio. Em um modelo bastante simples, suponhamos que o número de pessoas contagiadas dobra a cada 5 dias. Sendo assim, né? O que acontece? Opa, desculpa aqui. Sendo assim, né? Havendo 512 contagiados em um dado dia, quantos haverá 20 dias depois? Vamos lá. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente, né? Vamos aqui avaliar aqui quantos por cento do pessoal aí, 55% conseguiu desenrolar essa habilidade, né? E é a questão das operações com números naturais, no caso aí de potência. Então vamos avaliar aqui, ó. Eu fiz aqui uma linha do tempo para a gente se organizar, e essa linha do tempo ela evolui a cada 5 dias, certo? Tá aqui, ó, começando do zero, aí passa 5 dias. Depois passa mais 5, chega no 10º dia. Depois passa mais 5, chega no 15º dia. E passando mais 5 dias, a gente chega no 20º, certo? Eles aqui, né, em um dado momento, tinha 512 contagiados. Então eu vou colocar aqui no meu momento 0. Né, momento que não houve evolução. Beleza. Passou-se 5 dias. O que é que acontece quando passa 5 dias? O número de contagiados dobra. Então, no 5º dia, nós devemos ter 2 vezes 512, que dá 1024, ok? E aí você já percebe que você vai seguir só essa regrinha aí, né? No 10º dia, você dobra essa quantidade anterior, ou seja, você vai dobrar o 1024, que dá 2048. Passando-se mais 5 dias, você chega no 15º e você vai também dobrar essa quantidade anterior, que vai ficar 4.096. Finalmente, no 20º dia, dobrando o 4.096, né, você vai ficar aí com 8.192 contagiados, beleza? Então, aí só requer basicamente que você saiba fazer aí multiplicação, né? Dobrar um número, basicamente. Não tem nenhuma dificuldade nisso, não. Talvez ficaria mais complicada essa questão, né? Se essa quantidade de dias fosse muito grande. Para você ficar fazendo essas multiplicações de uma por uma, seria um problema, né? Se fosse muito grande. Mas a solução seria atacar isso aqui por PG, né? Para quem lembra de PG, uma solução seria usar aí as progressões geométricas, que sairia também um pouco mais fácil, né? Se você notar aqui, esses termos 512, 1024, né? 2048,
são termos de uma PG. Isso aqui é uma sequência, progressão geométrica, onde o primeiro termo é 512 e a razão é... Isso aqui é a razão. Então você poderia atacar usando aqui o termo geral de uma PG, né? Qualquer termo de uma PG é sempre o primeiro termo, né? Mais a razão elevado ao número de termos que você quer menos 1. Então você poderia atacar assim. Essa razão aqui no caso seria 2. Né? E aí você consegue aí só substituindo aí esse n, no caso aqui seria botando de 5 em 5. Então se eu quisesse, por exemplo, o 100º dia, né? Esse n aqui seria um 20, por exemplo. Aí você conseguiria achar fácil. Mas isso aí a gente pode dar uma olhada com mais calma depois. Então a alternativa correta é a letra D e vamos para a próxima. Vamos aqui. Questão número 11 diz o seguinte: de agosto a novembro de 2019, o preço da carne bovina no Ceará, né, aumentou cerca de 50%. Porém, de novembro a dezembro, o preço diminuiu 35% em média. Portanto, se 1 quilo de carne custava R$20, né, em agosto de 2019, quanto passou a custar em dezembro de 2019, que foi onde houve aí, né, teve o aumento, depois teve a redução, né, depois disso aí. A habilidade que você tem que ter nessa questão é resolver um problema, né, que envolva porcentagens. 60% do pessoal conseguiu adquirir essa habilidade e vamos ver aí o que você pode fazer, né? Vamos lá. Vamos calcular aqui o custo do quilo, né, da carne em dezembro de 2019. Custava R$20, né? De início, ele vem aqui, na verdade, pede para você imaginar que custava R$20. E aí, houve um aumento de 50%. Aí vamos pensar comigo. Se eu tenho uma coisa, se eu tenho um valor e ele aumenta 50%, é porque esse valor passou a ser quanto? 150% dele mesmo. Certo? Então, quando você faz um aumento de 150%, quando você faz um aumento de 50%, você passa a ter agora 150% desse valor. Ok? Então, para você calcular um aumento de 50% em um valor, basta você multiplicar esse valor por 150%. Beleza? Basicamente é isso. Ok, então R$20 vezes 150% vai ser o novo valor da carne. Mas depois houve o seguinte, houve uma redução de 35%. Então eu vou ter que multiplicar esse valor aqui por quem, né? Isso aqui tudo por quem? Eu vou multiplicar esse valor aí por quanto? Se diminuiu 35%, antes era 100%. Se diminuiu 35%, vai ficar o quê? 65%. Então, se eu tenho um valor e eu vou reduzir 35%, é porque vai ficar 65%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor aqui e vou reduzir 35%, ou seja, eu vou multiplicar por 65%. Beleza? E aí pronto, é só fazer essa conta. Simplificando aqui essa expressão e essa, né? 150% é a mesma coisa que 1,5. E 65% é a mesma coisa que 0,65. E agora é só você fazer essa conta, que dá 19,50 e a alternativa correta é letra C. E aproveitando o barco aqui, né, eu queria ensinar vocês justamente sobre isso aí, ó, que eu falei.
Então, como é que você faz uma conta rápida na calculadora, né? Questão de aumento percentual. Pelo menos eu gosto bastante quando eu faço isso, ó. Se eu tiver um valor e quero aumentar 20%, então no caso aqui era 20 reais, né? Então 20 reais e quero aumentar 20%, o que eu faço? Você multiplica por 1,2, né? Que é justamente, quem é 1,2? 1,2 é o 120%, beleza? Se você pegar o 20 e multiplicar por 1,2, você vai ter justamente o valor, né, aumentado 20%. Então, se você tem seu salário, por exemplo, 500 reais, né, e você quer aumentar 30%, então multiplique por 1,3 e acabou. Então, esse é o valor aumentado 30%, ok? Ah, professor, eu quero reduzir 10% em um valor, o que eu faço? Por exemplo, vou pegar aqui o salário mínimo, que é R$ 1.100, né? Quero reduzir 10% do salário mínimo. Faço o quê? Que conta bem rápido. Você multiplica por 0,9. Por quê 0,9? Porque se você tem um valor e vai reduzir 10%, o que você está fazendo? Você está tirando 10% de 100%, né? Porque você tem o valor todo, era 100%. Então você vai ficar com 90% do valor. Então você pega esse valor e multiplica por 90%. E 90% é justamente o 0,9, certo? Aí fazendo isso você consegue reduzir percentualmente qualquer quantidade. E se você quiser misturar, né? Acompanhar aí uma certa evolução, do jeito que a gente fez aqui, por exemplo, ele disse que a carne custava 20. Aí sofreu um aumento de 50%, então você multiplica por 1,5. Depois sofreu uma redução de 35%, então você multiplica por 0,65. Foi o que sobrou. Dá justamente, né, o que a gente fez aqui, beleza? Então não precisa estar inventando muita conta, é simplesmente isso. Seguindo aqui. Questão 12. A questão 12 requer que a gente, né, tenha uma noção de área, né? Saiba calcular a área de figuras geométricas planas, né? Questão aparentemente fácil, 71%, né, dos alunos conseguiram desenrolar essa habilidade de cálculo de área. E vamos ver aqui. A prefeitura da cidade de Sabiá construirá uma praça no bairro de Santa Luzia na forma de um quadrado. Veja o esboço do projeto na figura, em que o quadrado maior representa a praça e, em seu interior, a parte sombreada representa o jardim. Então, no caso aqui, o jardim é essa parte aqui em cinza, né? Esses triângulos aqui, 4 triângulos. Quantas vezes a medida da área total da praça é maior do que a medida da área ocupada pelo jardim? Vamos lá. Então, primeiro observe, ó, que eu posso pegar esses triângulos que estão aqui e colocar aqui, né? Então, fazendo isso, ó, eu tenho essa situação. Então, na verdade, a área do jardim corresponde a 2 quadradozinhos desses aí, né? E é isso. Se eu dizer, né? Se eu falar que cada quadradinho desse aí tem uma unidade de área, né? A área 1, simplesmente assim. Então eu posso dizer que a área desse quadrado aqui, né, é 16 unidades de área. 16. Se fosse metro, seria 16 metros quadrados, por exemplo. Eu botei aqui o A para dizer unidade de área, certo? Por que eu botei assim? Porque ele não identificou qual é a unidade, se é metro, se é centímetro, né? Como é um jardim, a gente pode até considerar que seja metro, por exemplo. Então, suponha que a área desse jardim seja, a área total do jardim seja 16 metros quadrados, né? Jardim não, desculpa, desse quadrado. E a área do jardim, que é a área cinza, corresponde a 2, né? No caso aí, a gente pode dizer que seja 2 metros quadrados. Só que a pergunta é, quantas vezes a área, né? Quantas vezes a medida da área total é maior do que a medida da área ocupada pelo jardim?
Como é que você faz isso? Para você saber quantas vezes uma quantia é maior do que a outra, basta você fazer a divisão, né? Por exemplo, eu tenho a quantia de 10 e tenho a quantia de 2. Quantas vezes 10 é maior do que 2? É só você fazer 10 por 2, que dá 5. Então, 10 é 5 vezes maior do que 2. Certo? E é isso que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dividir a área total da praça pela área ocupada pelo jardim. A área total da praça é 16. E a área ocupada pelo jardim, né, é 2. Fazendo 16 por 2 dá 8. Né? 8, apenas 8, na verdade. Não tem essa unidade de área, né? Porque cancela aqui, ó. Apenas 8. Então, esse quadrado aí é 8 vezes maior do que a área do jardim. Beleza? Então, basicamente é isso. Prestem bastante atenção a essa pergunta, que o Enem gosta bastante de fazer simplesmente essa pergunta aqui, ó. Quantas vezes, né, tal coisa é maior do que outra? Já foi uma questão típica do Enem, isso aqui. É só você fazer a divisão. Questão de número 13 diz o seguinte: no triângulo representado na figura abaixo, o segmento de reta ligando os pontos O e A, né, mede 8 metros. Então tá aqui, esse aqui mede 8. Sabendo que a área do triângulo ABC é igual a 24, a região, a superfície desse triângulo é 24 metros quadrados, né? O comprimento em metros do segmento... Desculpa, o comprimento em metros do segmento ligando o ponto B ao ponto C é igual a... Vamos lá. Bom, todo mundo sabe, né, que para calcular a área de um triângulo, você faz isso aqui, ó. Base vezes a altura sobre 2, né? Essa é a forma padrão, é a forma mais conhecida para calcular a área de um triângulo, certo? No caso aqui da nossa questão, a base é o segmento BC. Aqui é a nossa base, ó. A medida da base, né? E a altura, quem é que vai ser? Justamente esses 8 metros, ó. Muita gente confunde que poderia ser isso aqui, né? Mas não é, a altura não pode ser torta. Então a altura aqui é 8 metros. Então o que é que significa aqui? Se você pegar o segmento BC, né, que é a base, multiplicar pelo segmento OA, que é a altura, e dividir por 2, essa conta aqui tem que dar o quê? Substituindo aqui o OA, né? Essa conta tem que dar 24. Certo? Por que tem que dar 24? Porque ele diz aqui que a área do triângulo ABC é 24. Então, BC, que é a base, vezes a altura, que é 8, dividido por 2, tem que dar 24. Ok. Passa esse 2 multiplicando aqui. Então, BC vezes 8 tem que dar 48, né? Porque é 2 vezes 24. E agora, esse 8 eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 48 por 8. Né? E 48 por 8 dá 6. No caso aí, 6 metros quadrados, que é justamente aí desculpa, 6 metros, não é metro quadrado, 6 metros, que é o tamanho aqui da base do triângulo. Beleza? Tira esse quadrado daqui.